Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, como todos já me conhecem, eu sou a Hébia, né? Sou aqui da Escola Monas. Estou aqui mais um dia para apresentar mais uma palestra. A nossa se inicia hoje. Hoje nós vamos ter aqui a doutora Samantha. A doutora Samantha vai falar um pouco sobre a ressonância dos óleos essenciais com os florais de Bach, nessa semana de homenagem ao aniversário do Dr. Bach, ao aniversário do Dr. Bach e o aniversário e o dia do terapeuta floral. Doutora Samantha. Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite a todos. Tudo bem, Hébia? Tudo bem, como você está? Tudo bem também. Bom, então eu passo a palavra para você, doutora, e pode iniciar a tua apresentação aqui. Estou aqui quietinha, te assistindo. Tá, obrigada. Bom, como a Hébia disse, nós vamos falar um pouco hoje sobre a ressonância que tem as terapias florais e os óleos essenciais, ou seja, a aromaterapia, né? Nós acreditamos que tanto uma terapia quanto outra, de tão tradicionais, ambas elas se encontram nas emoções. Os florais de Bach, com a sua ação no campo sutil, né? E os óleos essenciais como sendo o perfume das emoções, né? Os óleos essenciais, eles agem no nosso sistema límbico e, a partir dali, eles dão algumas respostas nas nossas emoções, equilibram as nossas emoções. O que diferencia um pouco também essas duas terapias é que os florais, como a gente sabe, né, eles são extraídos a partir de algumas flores, né? Dr. Bach preconizou algumas flores, estabeleceu um repertório dessas flores, e ele extraía a energia contida nessas flores, transferia esse poder curativo dessas flores para a água, e aí ele fez todo o repertório do floral. Com os óleos essenciais, acontece um pouco diferente. Nós extraímos a essência perfumada das plantas aromáticas. Existem alguns métodos de extração diferentes, né? Entre os principais, nós temos a hidrodestilação, né? Ou a destilação a vapor, mas os óleos essenciais, eles são, então, o perfume presente nas plantas aromáticas. Eles contêm uma química, e essa química que interage com o nosso organismo. Os óleos essenciais, eles também têm um poder curativo no nosso campo físico e também no nosso campo mental, além das emoções. Mas essa interação, essa ressonância com os florais de Bach, ela acontece quando nós pedimos para os óleos essenciais uma ajuda para fazer um equilíbrio das nossas emoções, tá? De tão tradicionais essas duas terapias, nós acreditamos que, inclusive, elas se complementam, né? Elas possuem, cada uma da sua forma, elas entram no nosso organismo, tanto no nosso organismo vibrando com a energia, quanto executando algumas funções no nosso sistema límbico, principalmente os óleos essenciais, tá bom? O sistema límbico, para que vocês entendam um pouquinho, é um lugar no meio do nosso cérebro, bem na parte central, que o óleo essencial, ao ser inalado, ele vai lá, atua com algumas substâncias químicas que estão presentes no nosso cérebro. Essa é a resposta, então, emocional dos óleos essenciais. Os florais de Bach têm uma ação sutil. Essa ação sutil que equilibra as nossas emoções, inclusive, o Dr. Bach, a base da floralterapia era que, ao equilibrar essas emoções, a gente também curaria as nossas doenças físicas, né? E aí, então, para exemplificar essa ressonância entre floralterapia e aromaterapia,
eu resolvi hoje trazer um tema que é o perdão. Nós vamos usar como exemplo o perdão. O que tem por trás do ato de perdoar, o ato da busca do amor universal? Quais são os sentimentos que podem estar envolvidos quando a gente está diante de uma situação de que se necessita do perdão, de que as nossas emoções ficam abaladas por alguma situação? Então, para exemplificar, eu trouxe aqui o que o próprio dicionário fala sobre a palavra perdão, né? Então, enquanto palavra, enquanto substantivo, o perdão ele nada mais é do que a renúncia de pessoas às consequências punitivas em face de uma ação que, em diversos níveis, transgride preceitos afetivos. Olha que loucura, né? Então, o que acontece no nosso corpo? O que a gente sente para que nós consigamos renunciar ou não punir ou tentar amenizar de uma certa forma alguma coisa que alguém, né, que tenha algum laço afetivo com a gente nos fez e nos transgrediu, que nos cortou a nossa confiança, né? E aí, esse é o significado da palavra, mas o que está por trás do ato de perdoar, né? Aí sim, o ato de perdoar, o verbo perdoar, o conceder perdão, a desculpa, o remitir as faltas, ou seja, tornar aquilo menos intenso, né? E aí, outro sinônimo que o próprio dicionário faz, olha só, perdoar é poupar-se. O perdoar ele vai muito além, né? Não é só o perdoar o outro, é você também poupar as suas emoções. Como é que você faz o seu alívio daquilo tudo que ficou balançado e desequilibrado quando alguém transgrediu a sua confiança, né? E aí, um pouco mais profundamente, né? Eu trouxe aqui um conto avulso do Machado de Assis que fala muito isso, assim, olha. Carlota abriu e leu. Perdoei-lhe um dia e amei-a sempre. Sei que padeceu muito. Posso enxugar-lhe as lágrimas, se algumas lhe restam. Então, quem é, né? Aqui, no caso, a pessoa que foi traída por Carlota a perdoou e continua amando. E agora ela está pronta, inclusive, para enxugar as lágrimas de Carlota, se também Carlota ficou machucada nesse ato que deve ter acontecido, nessa traição, muito provavelmente, né? Então, aqui eu só quero fazer um parênteses, que a gente precisa só lembrar que os nossos sentimentos, eles são únicos. As pessoas têm sentimentos únicos. Cada um reage de uma forma dependendo do estímulo, né? Então, eu trouxe alguns sentimentos que podem aflorar, e aí nós vamos caminhando com o floral e o óleo essencial que podem amenizar esses sentimentos, tá? Bom, quando a gente fala de uma traição, por exemplo, ou de alguma coisa que nós gostamos, né, que está no nosso círculo afetivo, nos fez algum mal, e a gente pode ter trazido algum trauma, né? Então, quando esse trauma é identificado e que ou quando você faz o seu cura-te, ou o terapeuta identifica, né, que ficou ali algum trauma, a gente tem como alívio o floral Star of Bethlehem. E quais são os óleos essenciais que nós poderíamos indicar, que nós poderíamos fazer aromaterapia para que entre em ressonância com esses óleos essenciais também? Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês. Eu trouxe, primeiramente, o óleo do eucalipto glóbulos, né? O óleo do eucalipto glóbulos, muita gente atribui
as funções dele somente no campo físico. Mas não, o óleo essencial de eucalipto globulus, ele é muito importante também para o tratamento das emoções. O óleo essencial de eucalipto globulus, ele é aquele óleo que, inclusive, ele abre portas para o tratamento de muitos florais. Por quê? Principalmente aqui no caso do trauma, quem nunca que sofreu algum trauma ou alguma decepção não fica com o peito fechado, uma respiração curta, né? Então, o óleo essencial de eucalipto, ele é aquele que expande a nossa respiração, que traz aquela sensação de liberdade. É preciso respirar para seguir em frente. É preciso respirar para ter alívio, para ter consolo, né? Então, é nesse sentido que eu trago o óleo essencial de eucalipto globulus em ressonância com o Star of Bethlehem. Outro óleo essencial aqui que a gente pode pensar também é o óleo essencial de mirra. O óleo essencial de mirra, para quem nunca teve a honra de cheirá-lo, ele tem um aroma amadeirado um pouco balsâmico. O óleo essencial de mirra, ele é extraído de uma planta, de uma árvore, que costuma se desenvolver em locais áridos. E ele é produzido na planta para quando ela sofrer alguma intervenção, ou seja, algum machucado nos seus galhos ou no seu caule, o óleo essencial de mirra ele transborda por aquele machucado, por aquele trauma físico ocorrido na árvore, ali para cessar, para inclusive cicatrizar aquele machucado no tronco da árvore. E assim a mirra, ela trabalha também nas nossas emoções. A mirra, ela é o cicatrizante da alma. Ela cicatriza as feridas de dentro para fora. Assim como ela faz na sua árvore, ela também faz na nossa vida. E aí, com essas cicatrizes, já com essas feridas cicatrizadas, a gente consegue dissolver os traumas, a gente consegue trazer alívio e consolo. Tá? Outro tipo de sentimento que pode aflorar quando nos sentimos traídos ou quando sofremos alguma agressão é a autoculpa. Será que eu tive alguma culpa nisso tudo? E quando isso é identificado? E quando isso é identificado, que a gente traz o floral paine, eu trouxe também 2 óleos essenciais que podem ter ressonância para ajudar o paine nessa consciência, né, nesse auto-julgamento, para que a gente consiga trazer todo aquele sentimento e também um auto-perdão. E aí, o grapefruit é um óleo essencial muito especial nesse caso. O grapefruit é um óleo essencial cítrico, ele é extraído da casca daquela laranja, que é cor-de-rosa por dentro, que tem aquela coloração salmão, e ele tem um aroma sofisticado, bem tranquilo, e existem, inclusive, diversos estudos que mostram isso, que ele é um óleo essencial que trata a ansiedade. Quando a gente fica naquela questão do auto-julgamento, é comum gerar quadros de ansiedade. Então, quando isso é detectado, então a gente pede a ajuda do grapefruit na nossa ressonância. É o óleo que a gente chama do feliz recomeço, né? O óleo de grapefruit, ele é um óleo essencial para aquelas pessoas também muito críticas, mas aquelas pessoas muito críticas que se criticam de forma negativa, certo? Então, por isso a gente chama o óleo essencial de grapefruit para curar essa ansiedade, para essa pessoa se autoavaliar e ter um feliz recomeço. Outro óleo que eu gosto muito é o óleo essencial de laranja doce. O óleo essencial de laranja doce, ele é um óleo muito delicado, muito delicado. É um óleo essencial comum, é um óleo essencial de custo-benefício maravilhoso, e é um óleo essencial que traz delicadeza para os nossos pensamentos,
né? Quando a gente cai numa questão de auto-julgamento, a gente precisa ter delicadeza no que vai pensar da gente mesmo, né? E o óleo essencial de laranja doce, ele traz com ele uma alegria genuína. Ele é capaz de aguçar na gente essa alegria genuína. Eu costumo sempre, quando eu vou falar isso, para a gente nunca confundir alegria genuína com euforia, né? A alegria genuína, ela está muito mais perto, né? Ela significa muito mais a leveza no viver, o bem-estar no viver, certo? Bom, o que mais que pode aflorar, né? Quando a gente quando a gente sofre algum golpe, né, e a gente está em busca do perdão. O que pode aflorar é nós criarmos uma carapaça e passarmos a não termos mais autoconfiança. A gente começa a se sentir incapaz, inclusive de dar o próximo passo, de entrar num outro relacionamento, isso tudo começa a ser um problema. E aí, quando é isso identificado e você vem com uma terapia floral e com o Larche, existem óleos essenciais também que entram em ressonância com esse Larche. Um deles é o Petitgram. O Petitgram, ele é um óleo essencial maravilhoso, maravilhoso. Para começar do aroma, né? O óleo essencial de Petitgram, vou contar uma historinha rapidinho para vocês. Quando eu falei lá sobre a extração dos óleos essenciais nas plantas aromáticas, existem algumas plantas que elas têm óleos essenciais por diversas partes dela. E cada vez que a gente extrai óleo essencial, seja da folha, do fruto ou da florzinha, esses óleos essenciais eles são diferentes. No caso do Petitgram, existe uma árvore popularmente chamada que a gente chama, que dá o fruto da laranja amarga, né? Que é a Citrus aurantium amara. Ela dá 3 tipos de óleo essencial. O óleo essencial da própria laranja amarga, que a gente extrai lá da casquinha, da casca do fruto. A gente extrai o óleo da flor de laranjeira, que também a gente conhece popularmente como neroli, e extrai o óleo da folha, que nesse caso é o Petitgram. O Petitgram, então, ele traz no seu aroma essa delicadeza toda. O verde da folha, o cítrico do fruto e aquele aroma sensacional, incrível e delicadíssimo da flor da laranjeira. Então, ele é um óleo essencial muito especial na aromaterapia e a gente, o link dele, né, que eu falo que o Petitgram é aquele óleo que traz luz à nossa própria personalidade. Ou seja, ele é capaz de resgatar a nossa autoconfiança, tá? O óleo essencial de Petitgram, ele é capaz também de ir lá dentro, pegar os nossos sentimentos mais reprimidos, vir trazendo à tona com muita delicadeza, e a partir daí a gente vai criando, vai conseguindo lidar com esses sentimentos. A partir do momento que a gente consegue lidar com esses sentimentos, também nós conseguimos resgatar a nossa autoconfiança. O óleo essencial de Petitgram, ele faz também, aqui um parênteses que eu vou abrir, ele é muito importante lá quando a gente fala de um ritmo coração-pulmão, que eu trouxe um pouquinho disso lá com o Eucalipto globulus, mas o Petitgram também auxilia, nesse caso, o Eucalipto globulus, nesse ritmo coração-pulmão, nesse dissolver do sentimento ruim e trazer à tona a autoconfiança. Aí, um outro óleo que eu acho muito poderoso também nesse resgate da autoconfiança é o óleo essencial de vetiver. Eu não sei se vocês sabem, o óleo essencial de vetiver, ele é um óleo essencial extraído da raiz de um capim, e ele tem um cheiro de terra maravilhoso. Cheirar vetiver é como a gente pisar na terra, é como sentir a terra de novo. A planta do vetiver, inclusive, por conta dessa sua raiz, ela é plantada em
em terrenos que tem muito declive para conter erosões. Tamanha é a profundidade e a força que essa raiz tem de penetrar o solo e segurar essa planta. Então, em nós, o óleo essencial de vetiver, ele também faz isso. Ele nos ajuda a recriarmos as nossas raízes, que pode ser muito importante também nessa autocura, nessa busca dessa autoconfiança. Bom, sobre o chicory, né? O chicory é aquele floral do apego excessivo, né? O chicory é detectado quando a gente procura, quando a gente faz muito pelo outro, e aí a gente começa a não perdoar essa pessoa se ela não te dá em troca, né? Então, nós começamos a criar sentimentos de não perdão. Eu não perdoo aquela pessoa, eu fiz tanto por ela e ela hoje me renega. Onde que está isso? Está nesse apego excessivo. Nesse caso, nós pegamos alguns óleos essenciais para trazer o quê? Delicadeza nesse pensar, para liberar esse amor incondicional, para fazer com que nós tenhamos essa força de se doar sem depois pedir alguma coisa em troca, né? E aí, nós trouxemos 2 óleos essenciais. Um é o óleo essencial da mandarina. O óleo essencial da mandarina, ele é também um refúgio de bem-estar. Ele tem um aroma dulcíssimo, um cítrico doce, maravilhoso, que inclusive agrada muito as crianças. O óleo essencial de mandarina, ele é extraído da casca de um tipo de tangerina, tá? Ele tem, inclusive, muitos autores, junto com a laranja doce, trazem o óleo essencial da mandarina e da laranja doce como óleos essenciais para a felicidade das crianças. A gente sempre vê muito também esse apego excessivo, assim, principalmente nas relações, né, entre mãe e filho, tal, independente depois da não aceitação, se essa criança, depois que cresce, faz alguma coisa, mas até em ressonância mesmo com o próprio chicory, desapegado com a questão do perdão, o óleo essencial de mandarina ajuda muito nas indicações com o chicory, tá? Por quê? Porque o óleo essencial de mandarina, ele tem um aroma envolvente, ele já traz a delicadeza no próprio sentir do aroma. Ele é exatamente o óleo essencial que vai fazer com que a pessoa consiga se doar sem esperar nada em troca. O óleo essencial de mandarina, ele é um refúgio de bem-estar. Ele é o óleo como eu vou dizer para vocês, é o óleo do não aprisionamento. Ele é um óleo essencial que traz essa leveza no tratar as pessoas e sem pedir nada em troca, sem você querer que aquela pessoa seja só sua. Então, por isso, essa ressonância com o chicory. E também a lavanda. A lavanda, ela é uma grande curadora. É um óleo essencial, talvez o mais importante da aromaterapia. Aliás, foi por conta da lavanda que o Gaté Fossé criou o termo aromaterapia, né? Existem várias histórias que contam tal, mas na verdade o Gaté Fossé, ele era uma pessoa que ele entrou ele foi fazer a aromaterapia, ele descobriu a aromaterapia, mas ele já trabalhava com óleos essenciais na perfumaria, um pouco diferente da minha história, que vim da aromaterapia e depois fui para a perfumaria, né? O Gaté Fossé, ele é, inclusive, uma das pessoas responsáveis por, hoje, né, a época, no início da década de 1910, por ter, lá em Provence, ter incentivado as pessoas a plantarem óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda, ele é o óleo que cumpre muitos, mas muitos tratamentos na aromaterapia.
No caso aqui da ressonância dele com o chicory, ele vai trazer essa leveza. O óleo de lavanda, ele é um óleo maternal. Ele é um óleo também da amorosidade sem apego. Ele é um óleo essencial do relaxamento. Quando a gente pensa naquele cheiro floral, fresco da lavanda, imediatamente a nossa mente relaxa, nosso corpo todo relaxa. O óleo essencial de lavanda, ele traz um relaxamento geral, total, muscular, se for o caso, numa massagem. Ele traz leveza de sentimentos. E é um outro óleo que aqui eu trouxe em ressonância com o chicory, mas é um óleo essencial praticamente universal da aromaterapia. Ele é um outro óleo essencial que eu costumo indicar muito na abertura de qualquer tratamento emocional. E aí, qual é também um outro sentimento que pode aflorar muito quando nós nos sentimos traídos ou quando acontece alguma transgressão de alguém que a gente gosta, né? A raiva, né? E aí, e outros sentimentos também destrutivos, né? E aí, quando a gente percebe que numa situação dessa, a gente tem que eliminar essa raiva para buscar o perdão e para a gente alcançar o nosso amor universal, e a gente identifica que essa pessoa precisa do Holly, né? Tem alguns óleos essenciais que eu trouxe como ressonância ao Holly. O primeiro deles é o sândalo. O sândalo, ele é um óleo essencial também muito poderoso. O óleo essencial de sândalo, ele tem um aroma amadeirado, porém não muito intenso. Tem um adocicado particular dele no fundo, mas ele entra no nosso sistema olfativo de forma muito delicada. E assim é o que o sândalo faz com o interrelacionamento entre as pessoas. Ele é forte, a árvore de sândalo é forte, mas de uma forma delicada, ele fortalece e faz um elo entre a relação entre as pessoas, de forma doce. O óleo essencial de sândalo é aquele que aquieta a nossa mente, mas não no sentido de aquietar os nossos pensamentos, lá que a gente buscaria ele também em ressonância, por exemplo, com o White Chestnut. Mas, além de aquietar essa mente, ele limpa a raiva. O óleo essencial de sândalo, ele é conhecido já dos yogis há muito tempo. Ele é um óleo essencial muito utilizado na meditação. E a meditação, desculpa, nada mais é do que esse aquietar da mente, mas também de limpeza de tudo, de eliminação de muitos sentimentos que podem estar ali reprimidos e que podem, de uma certa forma, também serem destrutivos. Bom, a Hébia caiu, eu vou continuar falando porque eu não sei se está tudo bem, tá? Deixa eu só ver se tem alguma mensagem aqui. Bom, vamos continuar. Qualquer coisa a gente retoma depois. Bom, o sândalo, então, ele conversa com os nossos pensamentos. Quando a gente cheira o óleo essencial de sândalo, ele vai lá no mais profundo dos nossos pensamentos, ele acalma e ele acaricia os nossos pensamentos. E, além de tudo, ele é um óleo essencial de elevação do espírito. Não existe como, não tem como nós conseguirmos eliminar sentimentos de raiva, sentimentos destrutivos, sem acontecer uma elevação de espírito, sem nós resgatarmos uma paz interior. Bom, outro óleo só um minutinho que agora eu não estou me vendo na apresentação, gente, só um segundo.
Outro óleo, então... Aqui, tá? Tá, é que a princípio você sumiu, depois eu sumi, e aí eu fiquei um pouco perdida, mas vamos lá, vamos seguir. Então, outro óleo que eu acredito fazer ressonância com o Holly é o óleo essencial de bergamota, que também é um aroma esplendoroso, o óleo essencial de bergamota. Ele é muito envolvente, né? E, basicamente, o óleo essencial de bergamota é aquele óleo essencial que amplia e desperta a nossa consciência. É o aroma, é o óleo essencial que nos faz avaliar o que nós estamos ganhando com aquela raiva. A partir desse momento que a gente começa a avaliar isso tudo, vale a pena eu estar com tantos sentimentos destrutivos? Eu já começo a desconstruir essa raiva, esse sentimento destrutivo, né? Eu não preciso deles. E esse, eu acredito que seja já um grande caminho, um grande passo para nós nos libertarmos desses sentimentos ruins e seguirmos em busca do perdão pleno, do amor universal, tá? E aí, quando a gente fala, então, já caminhamos bastante, né? Já olhamos para todo esse leque de sentimentos que podem vir e nós estamos caminhando em busca do perdão, em busca do amor universal, existe um óleo essencial que se torna indispensável nisso, que é o óleo essencial de rosa. O óleo essencial de rosa, ele é um dos óleos mais nobres que nós temos na aromaterapia, né? Mas a natureza ela é muito sábia, ela deixou uma herança do aroma de rosa também no óleo essencial de gerânio, que traz algumas moléculas lá. Lembra que eu falei que o óleo essencial ele tem moléculas químicas, né? Inclusive são responsáveis por dar cheiro, os cheiros característicos em cada óleo. O gerânio ele traz algumas dessas substâncias no óleo. Então, quando a gente não tem acesso ao óleo essencial de rosa, porque infelizmente, a gente precisa ver a questão econômica também algumas vezes, o gerânio se faz também presente. Por quê? A rosa, ela é o puro amor universal. A rosa, ela é exatamente a busca do perdão pleno, né? Não só o óleo essencial de rosa, a gente dá um passo atrás e a própria figura da rosa representa isso, né? Quem nunca viveu ou quem nunca já vivenciou uma cena de alguém pedindo perdão, entregando um buquê de rosas, né? Então, quem nunca já teve a felicidade de compartilhar um momento assim ou assistir alguma cena em que, ao jurar amor, né, a entregar amor para alguém, o símbolo é um buquê de rosas. Então, essa é a rosa universal, esse é o amor universal, é isso que a rosa entrega, assim como o seu aroma. O seu aroma entra lá no nosso sistema límbico e fala, calma, tá tudo bem, essa raiva vai passar, você não precisa dela, né? Com a ajuda do sândalo, da bergamota, venha para o amor universal. E aí, a partir disso, eu entendo como se realmente nós atingimos o perdão pleno, né? Então, a rosa é isso, a rosa é um símbolo máximo. E aí, eu trouxe aqui para encerrar, que eu acho também que a arte, a aromaterapia e a floralterapia são sempre curativas, né? Eu trouxe um trecho de um poema do Fernando Pessoa, né? Como heterônimo de Ricardo Reis, que, na verdade, ele expressa exatamente o que eu entendo como perdão verdadeiro, né? Ele diz assim, ó, segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. Acredito que eu não preciso dizer mais nada com relação a isso. E espero que vocês tenham entendido essa ressonância que existe entre essas duas terapias, que
nós agradecemos e estamos louvando o Dr. Bach pela terapia floral, por ter tido a delicadeza de entregar para a humanidade, e muitos outros que também estudaram os óleos essenciais e que entregam essa beleza, e estudam até hoje, né, os óleos essenciais, e entregam essa ferramenta também para a gente na busca do nosso equilíbrio emocional, do equilíbrio dos nossos sentimentos, que, sim, eu concordo com o Dr. Bach, é tão importante quanto o tratamento físico, né? A gente precisa cuidar das nossas energias, dos nossos sentimentos para seguir, tá? Espero que vocês tenham gostado. A Hébia vai ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Se vocês têm alguma dúvida, escrevam para quem está assistindo no YouTube. E é isso. Hébia, por favor. Oi, estou aqui acompanhando o chat. Que maravilhoso tudo isso que você passou. Muito obrigada, doutora. Quanta coisa linda, né, que a gente viu aí essa noite. Não temos nenhuma pergunta, pelo menos até o momento. Se alguém quiser correr, estiver aí no chat do YouTube, corre que eu estou olhando. Mas nós temos aqui um elogio, a Mazé falando que essa ressonância é uma grande poesia, que é uma grande explanação da doutora essa noite, agradecendo. E perguntas nós não temos, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida posterior, não tem problema nenhum, né, quem for assistir gravado depois, porque fica aqui gravado, envie para a gente via direct, envie para a gente via e-mail, a gente vai respondendo a todos aí, tá bom? Bom, doutora, muito obrigada pela sua participação, por sua contribuição, foi tudo muito lindo, maravilhoso. Obrigada, Hebe. Obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite, vou encerrando.